Você sabia que algo tão pequeno pode representar um perigo enorme para a saúde da população? Os vapes são mesmo uma alternativa mais segura do que o cigarro comum? Se o produto se diz mais seguro que o cigarro branco tradicional, por que sua venda é proibida no Brasil? E se sua venda é proibida, por que é tão fácil ver até mesmo adolescentes usando em portas de escolas? As notícias estão por todo lado. A epidemia dos cigarros eletrônicos está se espalhando rapidamente e pode estar mais perto do que você imagina. Descubra a verdade por trás da fumaça e proteja sua saúde e a de quem você ama. Os cigarros eletrônicos surgiram na China, em 2003, como alternativa aos cigarros comuns. Eles são dispositivos pequenos, preenchidos com líquido composto principalmente de água, glicerina e propileno glicol. O funcionamento é bem simples, a resistência que está no dispositivo aquece o líquido, e ele se transforma em um vapor que é inalado pela pessoa. A principal diferença entre o cigarro eletrônico e o cigarro tradicional é que o primeiro gera vapor a partir de um líquido, enquanto o segundo produz fumaça através da queima do tabaco. O vapor que sai do cigarro eletrônico se dissipa com muito mais facilidade que a fumaça, e não tem fogo nem cinzas. É por isso que os vapes costumam ser tolerados até em ambientes comuns, que são normalmente ambientes fechados. Outra coisa é o sabor dos cigarros tradicionais, que fica marcado na língua, um cheiro muito forte e até mesmo desagradável para quem está de fora. Já os cigarros eletrônicos têm sabores artificiais, que vão desde menta suave até frutas tropicais. As opções só aumentam a cada dia, transformando o ato de fumar em uma experiência personalizada e perigosamente atrativa. É um dos motivos que o faz ser bastante popular entre os jovens. Outro grande atrativo diz respeito ao efeito do cigarro na saúde. No cigarro convencional, a queima de tabaco produz um monte de substâncias tóxicas que geram problemas graves de saúde, como doenças cardiovasculares e câncer. Por isso, o cigarro comum é tão nocivo. Já o cigarro eletrônico não tem combustão, é só um líquido que vira um vapor, aparentemente inofensivo. Aparentemente. Por conta de toda essa atratividade, as estimativas mostram que o número de pessoas que fumam cigarros eletrônicos no mundo passou de 21,3 milhões em 2012 para 81 milhões em 2022, um aumento absurdo de 380%. E olha, estamos já em 2024. Imagina como estão os números agora. O uso está ficando especialmente comum entre adolescentes e jovens. A Pesquisa Nacional de Saúde Escolar, feita pelo IBGE em 2019, mostrou que 22% dos estudantes de 16 e 17 anos já tinham experimentado o cigarro eletrônico. Esses dados refletem uma realidade visível nas ruas. Ao passar pelo portão de qualquer escola no horário da saída, é comum ver meninos com dispositivo no bolso, aguardando o momento de acender a luzinha e liberar uma nuvem aromática no ar. No entanto, será que o cigarro eletrônico é realmente seguro a ponto de ser utilizado até por adolescentes? O que as pesquisas científicas revelaram até agora sobre os efeitos do cigarro eletrônico na saúde? A queima do tabaco dos cigarros convencionais produz uma fumaça com mais de 7.000 substâncias químicas, e pelo menos 70 delas são cancerígenas. Os cigarros eletrônicos de fato não têm essa queima de tabaco, e não geram essa fumaça com a infinidade de substâncias tóxicas. Mas a verdade, pessoal, é que eles têm outras substâncias nocivas que podem causar danos de outras formas. Muitos dos componentes do líquido do cigarro eletrônico, principalmente alguns aromatizantes e aditivos, são considerados seguros e aprovados por várias agências de saúde do mundo. Mas essa segurança se diz respeito à ingestão dessas substâncias. A ciência está começando a descobrir que quando algumas delas são inaladas ou vaporizadas, elas podem ser muito perigosas. Um dos aditivos preocupantes é o diacetil, adicionado para dar um sabor amanteigado ou de caramelo ao cigarro eletrônico, mas que pode provocar uma doença pulmonar grave, que culmina na perda da função do pulmão. Além disso, substâncias químicas nocivas podem ser formadas quando esses aromatizantes são aquecidos junto com o glicerol, que tem em quase todo cigarro eletrônico. Uma dessas substâncias formadas é o formaldeído, que é sabiamente cancerígeno em certas concentrações e pode causar problemas respiratórios, irritação dos olhos, nariz e garganta, e afetar o sistema imune. Pesquisadores também identificaram partículas de metais pesados, como cromo, níquel, chumbo e cádmio, nos líquidos e nos vapores dos cigarros eletrônicos, provavelmente porque eles estão se soltando da estrutura do cigarro. E esses metais estavam em quantidades maiores do que as consideradas seguras. A verdade é que nós ainda não sabemos quais são as consequências da inalação de todas essas substâncias somadas ao longo prazo. Os estudos estão começando a mostrar que o uso de cigarro eletrônico aumenta em 30% o risco de asma,
e em 40% o risco de doenças pulmonares obstrutivas crônicas. E por mais recente que seja o uso desses cigarros, eles já são os causadores de uma doença pulmonar nova, chamada EVALI. É uma doença grave que lesiona o pulmão e gera uma fibrose, causando insuficiência respiratória que pode levar à morte. Um relatório dos Estados Unidos mostrou que entre dezembro de 2019 e fevereiro de 2020, ou seja, em 3 meses, foram quase 3.000 casos de hospitalização pela EVALI e 68 mortes foram confirmadas. Outro grande problema é a nicotina. É ela a responsável por tornar os cigarros comuns tão viciantes. Os cigarros eletrônicos têm sal de nicotina, uma modificação da nicotina que cria um vapor menos irritante para a garganta, mas não menos viciante. Estudos recentes estão mostrando que os níveis de dependência de nicotina entre quem usa cigarro eletrônico chega a ser 2 vezes maior do que quem fuma cigarro comum. Nem todos os vapes têm nicotina, mas já houve casos em que pesquisadores encontraram nicotina em produtos que se diziam livres dela. Isso é bem preocupante para os jovens e adolescentes, porque o cérebro deles ainda está em desenvolvimento. A exposição à nicotina nesse momento pode ter efeitos permanentes na memória, no humor e na aprendizagem, fora a possibilidade de desenvolver a dependência química por nicotina e ter que enfrentar esse transtorno por muito tempo. Esses riscos para a saúde levantam uma discussão muito importante sobre a regulamentação dos cigarros eletrônicos no Brasil. A comercialização desses dispositivos é proibida pela Anvisa desde 2009, através das resoluções 46 e 28. E em 2024, uma nova resolução da Anvisa manteve essa proibição. Mas será que essa é a melhor decisão? Pois tem tanta gente usando esse negócio que é fácil ver até mesmo uma barraquinha vendendo no sinal de trânsito. Pensando assim, não seria melhor liberar e controlar a qualidade dos cigarros eletrônicos vendidos? Teria até recolhimento de impostos que poderiam ser direcionados para tratar as doenças que o cigarro eletrônico eventualmente possam causar. A primeira coisa que precisa ser considerada na hora de discutir sobre a proibição dos cigarros eletrônicos é que o principal interessado na liberação deles não é o fumante e nem mesmo a sociedade com mais impostos arrecadados. O maior interessado é a indústria do tabaco, que historicamente usa várias táticas de desinformação para manter seus produtos nocivos à saúde no mercado. A indústria do cigarro defende que o cigarro eletrônico é uma contenção de danos do cigarro comum, mas nós ainda estamos começando a entender os danos, principalmente a longo prazo. É perigoso liberar a venda para todo mundo, já que muitos vão começar a fumar por causa dele. O tiro vai sair pela culatra. Um outro argumento a favor da liberação é que os fumantes deveriam ser livres para decidir se querem um cigarro eletrônico. Tem gente que fala: todo mundo tem o direito de decidir se quer ou não ter um cigarro eletrônico. Foi nessa onda de liberdade de escolha que a dona da Marlboro lançou a campanha Eu Quero Escolher, para que as pessoas se posicionassem contra a proibição da Anvisa no Brasil. Mas olha só que bizarro, por um lado a pessoa realmente tem a capacidade de escolher começar a fumar, mas por outro, no momento que a dependência de nicotina se instala, vira uma doença, a pessoa perde a capacidade de escolher parar. A não ser que haja um tratamento ou uma força de vontade absurda diante das crises de abstinência, quem fuma não consegue parar. Quem fuma ou quem tem parente que fuma sabe do que eu tô falando. Não é todo mundo que vai ler artigos científicos e descobrir que o cigarro eletrônico pode viciar até mais que o cigarro comum ou causar doenças exclusivas dele. E o pior, uma grande parcela dos fumantes afetados são adolescentes, pessoas que estão formando opinião. O argumento da indústria é que o produto é feito para adultos, principalmente para quem quer parar de fumar um cigarro comum. Mas você acha mesmo que esses produtos bem coloridos e com LEDs são feitos para o público adulto? Para! Tem vape personalizado dos Simpsons. A indústria sabe muito bem que quanto mais jovem um adolescente comprar o seu produto, mais tempo ele ficará ligado à marca. Sem contar com as propagandas nas redes sociais, que sempre coloridas, com pessoas saudáveis, usando o cigarro em momentos de lazer e mostrando sua vida bem-sucedida. Na verdade, eles utilizam técnicas de persuasão para causar em sua mente o famoso FOMO, Fear of Missing Out, ou medo de ficar de fora, fazendo você pensar que se não usar cigarro eletrônico, não é uma pessoa legal e nem está se divertindo. Acredito que os cigarros eletrônicos devam sim continuar proibidos no Brasil. Olha só o exemplo do cigarro comum. Mesmo tendo a venda liberada no Brasil, 49% dos cigarros consumidos em 2020 eram contrabandeados, ou seja, liberar a venda não garante que só produtos registrados vão ser consumidos.
O problema continua, mesmo na falta de fiscalização. Hoje você encontra vapes sendo vendidos como vapores de ervas ou difusores de aroma, mascarando seu verdadeiro uso como cigarro eletrônico, só porque esses produtos são permitidos. No passado, foi errado permitir a venda dos cigarros tradicionais no Brasil, que trouxeram um custo gigantesco para a saúde pública. Eu espero de verdade que não cometamos o mesmo erro de novo. Qual o seu posicionamento acerca da proibição de vapes pela Anvisa? Me conta aqui nos comentários. Um grande abraço. E se você fuma e quer parar, ligue 136 e busque ajuda profissional.